Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família. Mais um dia da leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos ler a Bíblia, vamos buscar conhecimento espiritual para a nossa vida. Quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal. Entre no meu canal, inscreva-se no canal, dê um joinha, não gostei, clica no sininho. Ao clicar no sininho, vai abrir outra janela, clique em todas. Por que todas? Todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, trazendo uma mensagem, uma leitura da Palavra de Deus, o próprio canal do YouTube vai notificar você. E é importante também você compartilhar, isso mesmo, compartilhe essa mensagem, essa leitura bíblica, o maior número possível. Vamos convidar a pessoa para estarmos juntos fazendo a leitura da Bíblia Sagrada. E hoje vai ser uma leitura tremenda, nós vamos falar sobre o tempo da restituição, isto mesmo, Gênesis capítulo 43 ao 45. Vamos então nos preparar para essa leitura bíblica da Palavra de Deus. E vamos começar essa preparação como? Através da oração, orando, pedindo a Deus, buscando em Deus conhecimento para a nossa vida. Querido Deus, eterno Pai, hoje vamos estar fazendo mais uma leitura da Tua Palavra. Que o Teu Espírito venha nos revelar segredos e mistérios espirituais. Que tudo que nós formos ler, estudar no dia de hoje, venha ficar gravado em nossa mente e nosso coração e que possamos colocar em prática e viver segundo a Tua Palavra. Pois eu te peço sabedoria e entendimento, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E amém. Amém. Vamos então à nossa jornada da leitura bíblica da Palavra de Deus. Amém. Nós vamos agora então a essa leitura bíblica, nós vamos agora buscar conhecimento, crescimento espiritual para a nossa vida, para o nosso crescimento. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor. É mais um devocional para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o tempo da restituição que vem de Deus. Isto mesmo, o tempo da restituição que vem dos céus, que vem de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Vai ser um tempo de reflexão, de estudo da Palavra de Deus. Então vamos nessa jornada de fé. Quem já está participando já conhece, né? Nós estamos fazendo a leitura em ordem literária da Bíblia Sagrada. Então vamos à nossa jornada de fé. Gênesis capítulo 43. Vamos lá? Ora, a fome era gravíssima na terra. Tendo eles acabado de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Quem está acompanhando a leitura bíblica sabe que a leitura de ontem, a leitura passada, foi quando os irmãos de José foram ao Egito para comprar alimento, e José reteve um dos irmãos e falou que só ia liberar esse irmão acaso eles voltassem com Benjamim. Tinha que levar o irmão dele mais novo. E mandou as comidas, colocou o dinheiro, mandou deixar o dinheiro no saco de alimento deles. Todos voltaram com o mesmo valor do dinheiro que havia levado para comprar. Só que era uma fome gravíssima que estava na terra. E Jacó, que no caso Israel, tendo eles acabado de comer,
o mantimento que trouxe do Egito. Disse-lhe seu pai: voltai para comprarmos um pouco de alimento. Mas respondeu-lhe Judá: expressamente nos advertiu o homem, dizendo: não vereis a minha face se vosso irmão não estiver convosco. Se queres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não queres enviá-lo, não desceremos. Porquanto o homem nos diz: não vereis a minha face se o vosso irmão não estiver convosco. Perguntou Israel, que é Jacó, que o nome foi mudado: por que me fizeste este mal, fazendo saber ao homem que tinhas ainda outro irmão? Que tinhas outro irmão? Respondeu eles: o homem perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tende mais um irmão? Quer dizer, eles não reconheceram que era José. E respondemos-lhe segundo o teor dessas palavras. Podíamos acaso saber que ele diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: envia-o, o mancebo comigo, e levarmos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se eu te não trouxer e o não puser diante de ti, serei réu de crime para contigo para sempre. Versículo 10. E se não nos tivéssemos demorado, certamente já segunda vez estaríamos de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai: se é sim, fazei isto. Tomai os melhores produtos da terra nas vossas vasilhas e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Traga canto e mirra, nozes, refígicos e amêndoas. Versículo 12. Deixa eu conferir esse aqui, se está certinho. É bom a gente conferir, porque sempre às vezes há algum erro gráfico. Gênesis, nós estamos lendo 43. Gênesis 43, versículo 11. 4:3:11. Diz assim. Gênesis 43:11. Respondeu Israel, seu pai: se a tal fazeis, pois isto, tornai-o mais precioso dessa terra, sacos para o mantimento, e leva de presente a este homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromáticas. Ali fala, é mel, né? Mirra, mel traga canto, quer dizer, seria aromáticos. E leva de presente a este homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel aromático e mirra, nozes de pistácio. De pistácio e amêndoas. Então era o alimento para trazer. Pistácio, pistácio. De acordo com a versão, às vezes vai ficar um pouquinho diferente. Por isso que é importante você ler na Bíblia e conferir. Versículo 12. Levai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que foi devolvido na boca dos vossos sacos, tornai a levá-lo em vossas mãos. Bem pode ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, e levantai-vos e voltai ao homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem,
para que ele deixe vir convosco o vosso outro irmão e também Benjamim. E eu, se for desfilhado, ficarei. Tomaram, pois, os homens aquele presente e dinheiro em dobro nas mãos e a Benjamim. E levantando-se, desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao despenseiro da sua casa: leva os homens à casa, mata reses e apronta tudo. Quer dizer, mata o gado, mata um alimento, prepara para eles. E apronta tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara, e levou-os à casa de José. Então os homens tiveram medo por terem sido levados à casa de José. E dizia, por causa do dinheiro que da outra vez foi devolvido, nós, nos nossos sacos, que somos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servo, tanto a nós como os nossos jumentos. Por isso eles se chegaram ao despenseiro da casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, senhor meu, na verdade descemos dantes a comprar mantimento. E quando chegamos à estalagem, abrimos os nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, o nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos que tem posto o dinheiro em nossos sacos. Respondeu ele: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai deu-vos um tesouro nos vossos sacos, e o vosso dinheiro chegou-me às mãos, e trouxe-lhes fora Simeão. Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água, e eles lavaram os pés, também deu forragem aos seus jumentos. Então eles prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali havia de comer. Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe ali o presente que guardava junto de si, e inclinaram-se a ele até a terra. Então ele lhes perguntou como estavam, e prosseguiu: vosso pai e o ancião de quem falaste está bem, ainda vive? Responderam eles: o teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Levantando os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E disse: Deus seja benévolo para contigo, meu filho. E José apressou-se porque se lhe comoveram as entranhas por causa de seu irmão, e procurou onde chorar. E entrando na sua câmara, chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e se conteve, e disse: serve a comida. Serviram-lhe, pois, a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios, que comia com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, porquanto é isso abominação aos egípcios. Sentaram-se diante dele, e o primogênito, segundo a sua primogenitura, é o menor, e o menor, segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si.
Então eles lhe apresentou as porções que estavam diante dele, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Gênesis capítulo 44. Depois José deu ordem ao despenseiro da sua casa, dizendo: enche de mantimento o saco dos homens, quando puderem levar, quanto puderes levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E a minha taça de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. Assim fez ele, conforme a palavra que José havia dito. Logo que veio a luz da manhã, foram despedidos os homens, eles com os seus jumentos. E havendo eles saído da cidade, mas não se tendo distanciado muito, disse José ao seu despenseiro: levanta-te, segue os homens. E alcançando-os, diz-lhe: por que tornastes o mal pelo bem? Não é esta a taça porque bebe meu senhor? E de que serve para adivinhar? Fizeste mal no que fizeste. Então ele, tendo-os alcançado, lhes falou essas mesmas palavras. Responderam-lhe eles: por que falou meu senhor tais palavras? Longe esteja teu servo de fizeres semelhante coisa. Eis que o dinheiro que achamos nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata e ouro? Aquele dos teus servos com quem a taça foi encontrada, morra, e ainda nos seremos escravos do meu senhor. Ao que disse ele: seja conforme a vossa palavras. Aquele com quem a taça foi encontrada será meu escravo, mas vós sereis inocentes. Quer dizer, não quero todo mundo como escravo, só quero pegar aquele que tiver com a taça. No caso, estava no saco de Benjamim. Então eles se apressaram, cada um a pôr em terra o seu saco, e cada um abriu. E o despenseiro buscou, começando pelo maior e acabando pelo mais novo. E achou-se a taça no saco de Benjamim. Então rasgaram os seus vestidos, e tendo cada um carregado o seu jumento, voltaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava ali, e prostaram-se em terra diante dele. Logo lhes perguntou José: que ação é esta que praticaste? Não sabeis que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Respondeu Judá: que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. Disse José: longe esteja eu de fazer isto. O homem em cuja mão a taça foi achada, aquele será meu servo. Porém, quanto a vós, subi em paz para o vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou ao seu servo, dizendo: tendes-vos pai ou irmão? E respondeu meu senhor: temos pai, já velho, e há um filho da sua velhice, um menino pequeno.
O irmão deste é morto, e ele ficou o único de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste ao teu servo: trazei-me para que eu ponha os olhos sobre ele. E quando respondemos o meu senhor, o menino não pode deixar o seu pai, pois se ele deixar o seu pai, este morreria. Replicaste aos teus servos: a menos que desça convosco vosso irmão mais novo, nunca mais vereis a minha face. Então subimos a teu servo, meu pai, e lhe contamos as palavras do meu senhor. Depois disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E respondemos: não podemos descer, mas se o nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se o nosso irmão menor não estiver conosco. Então nos disse teu servo, meu pai: vos sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um saiu da minha casa e eu disse: certamente foi despedaçado e não tenho visto mais. E se também me tirardes a este e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com tristeza ao Seol, quer dizer, ao cemitério, à sepultura. Minha alma, sepultura. Versículo 30. Agora, pois, se eu for ter com teu servo, meu pai, e o menino não estiver conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o menino ali não está, morrerá, e teu servo farão descer as casas do servo, quer dizer, a sepultura. Se deu como fiador a casa do teu servo, nosso pai, com tristeza ao Seol, a sepultura. Porque teu servo se deu como fiador pelo menino para com meu pai, dizendo: se eu não trouxer de volta, serei culpado para com meu pai para sempre. Agora, pois, fique teu servo em lugar do menino como escravo do meu senhor, e que suba o menino com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o menino não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Gênesis 45, anota na Bíblia. Essa leitura é tremenda, anota na Bíblia. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse então José a seus irmãos. A gente lê a Bíblia, eu já li essa história várias vezes, e mesmo quando a gente lê, a gente emociona, porque é uma história tremenda do cumprimento da palavra de Deus. Às vezes tem que fazer igual José, às vezes parar para ir ali no cantinho, chorar um pouco e voltar para a leitura, porque quem lê a Bíblia, conhece a Bíblia, você sente na história. Eu vou até tomar uma água, porque água é vida. E levantou a voz e chorou de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. E disse então José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, o vosso irmão,
a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Ufa! Há males, às vezes há males que vêm para bem. E quem serve a Deus, tudo que acontece com ele é sinal de bênção de Deus. Então, algo que acontece é propósito divino. Então, ele falou, não me entristeçais, que agora vocês estão me vendo. Vocês fizeram um bom favor, ter me vendido como escravo, porque agora se cumpriu a promessa que Deus havia me dito. Se vocês não tivessem feito aquilo, eu não estaria aqui e também não iria preservar a vida de todos. O mistério de Deus é grande. Vamos lá. Vamos recompor aqui e vamos continuar a leitura. Vamos continuar. Vou ler de novo isso aqui, porque isso é muito sério. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós, para conservar-vos a descendência na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Foi Deus que permitiu, que me tem posto por pai de Faraó. Olha só, pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dize-lhe, assim disse teu filho José, Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Deus quer prosperar você, para você ajudar a sua casa, a sua família. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzidos à pobreza, tu e tua casa, e tudo que tens. Eis que os vossos olhos e os de meus irmãos Benjamim, veem que a minha boca que vos fala. Fareis, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tens visto, e apressai-vos-eis a fazer descer meu pai para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Estava nova se fazer ouvir da casa de Faraó. São vindo aos irmãos de José, e que agradou a Faraó e os seus servos. Ordenou Faraó a José e diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti e tornai a terra de Canaã. Tomai o vosso pai, as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, diz-lhes, fazei isto, levai-vos da terra do Egito carros para os vossos meninos, para as vossas mulheres, trazei o vosso pai
e vinde, e não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Quer dizer, não preocupa com nada. Vocês vão ter prosperidade aqui. Versículo 21. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Deu-lhes também provisão para o caminho. A todos eles deu a cada um mudas de roupas. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E a seu pai enviou o seguinte: 10 jumentos carregados do melhor do Egito, 10 jumentas carregadas de trigo, pão, provisão para seu pai para o caminho. Muita prosperidade. Quem tem vida com Deus, comunhão com Deus, tem prosperidade em abundância, porque Deus dá. Deus dá. 24. Assim despediu seus irmãos, e ao partirem eles, disse-lhes: não contendais pelo caminho. José falou: não quero que vocês fiquem brigando no caminho, não. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, quer dizer, Israel. E lhes anunciaram, dizendo: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Quando, porém, eles lhe contaram todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó, Israel, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Linda história. Estamos terminando. Partiu, pois, Israel, quer dizer, Jacó, com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, onde ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. Olha a atitude de Israel, né? Jacó foi lá e sacrificou. Agora Israel, eu falo Jacó para você entender. É Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Ele foi lá no altar para sacrificar. Pela conquista, pela vitória, por tudo que Deus estava fazendo por ele. Falou Deus a Israel em visão de noite e disse: Jacó, Jacó. Respondeu Jacó: eis-me aqui. E Deus disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Já estava tudo preparado. Deus prepara tudo. Eu descerei contigo para o Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então Jacó se levantou de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó e os seus meninos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Também tomaram o seu gado, seus bens, que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência com ele. Os seus filhos, os filhos de seus filhos, com ele e as suas filhas e as filhas dos seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São esses os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito: Jacó e seus filhos Rubens, o primogênito de Jacó, e os filhos de Rubens, Enoque, Palu, Hezron, Carmim, e os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oad, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia, e os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari, e os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez, Zerá, Onã, também
porém morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Azacar, Tolá, Puva, Iob e Sihon. Os filhos de Zebulon, Zered, Elon, Jaleel. Esses são os filhos de Leia, né? Que ela deu a Jacó em Padarã, além de Dina, sua filha, todas as almas de seus filhos e de suas filhas eram 33. E os filhos de Gad, Zefion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi, Areli. E os filhos de Aser, Imá, Isvan, Isvi, Béria, Sera e a irmã deles. Os filhos de Beria, Eber e Malquiel. Esses são os filhos de Zilpa, o qual Labão deu à sua filha Leia, né, como concubina, ou Lia. Ela deu a Jacó ao todo 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Senate, filha de Potifera, ou Potifar, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Eiros, Mupi, Upi, Arde. Esses são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó. Ao todo 14 almas. Que aí vai contando a descendência, né? Veio então Raquel, aí veio José e Benjamim, e aí vem a descendência, né? Aí já vem neto, bisneto, e já vai a descendência. Aí 14 almas. E os filhos de Dan, Usim, e os filhos de Naphtali, Jezeel, Guni, Jezé e Silém. Esses são os filhos de Bila, o qual Labão deu à sua filha Raquel. E esse deu ela a Jacó ao todo 7 almas. Todas as almas que vieram com Jacó para o Egito e que saíram da sua coxa foram as mulheres dos filhos de Jacó. Eram todos 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito eram 70. Ora, Jacó enviou Judá adiante de si a José, para o encaminhar a Goze, e chegaram à terra de Goze. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Goze. E tendo-se-lhe apresentado, lançou-se o seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, já que tenho visto o teu rosto, pois que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e informarei a Faraó, e lhes direi: meus irmãos é a casa de meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores que se ocupam em apacentar gado, e trouxeram os seus rebanhos, o seu gado e tudo que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e vos perguntar que ocupação é a vossa, respondereis: nós, teus servos, temos sido pastores de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Isso direis para que habiteis na terra de Goze, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Na próxima aula, nós vamos falar Gênesis 47. Que história linda, hein? Que história linda da palavra de Deus. Por isso que é importante você ler, se anotar, leia de novo, peça o Espírito de Deus para trazer para você revelação espiritual dessa palavra. Nós vamos continuar na nossa reflexão. Essa mensagem é tremenda. Nós vamos continuar na nossa reflexão. Vou falar um pouquinho mais sobre a reflexão desse estudo, a reflexão dessa leitura bíblica da palavra de Deus. Então, o que nós aprendemos, né?
que nós aprendemos através dessa leitura? É o tempo da restituição. A leitura de hoje é o tempo da restituição. A Bíblia fala, né, nessa leitura de Gênesis 43 ao 46, que vós bem intentais mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente em vida. Então, o próprio José falou: não entristeçais pelo que vocês fizessem por mim, por ter me vendido como escravo. Vocês estavam achando que estava fazendo mal, o coração de vocês estavam fazendo mal, mas Deus pegou esse mal para fazer o bem. Gênesis 45, versículo 5. Depois você anota e confere. Gênesis 45, versículo 5. Nós lemos sobre isso. Então é muito sério. Perdão, nós falamos hoje também sobre perdão, que revela o propósito e também restauração à família. Vamos então refletir nesse estudo de hoje? Então vamos lá. Contexto bíblico que nós lemos. Qual foi o contexto bíblico? Vamos lá falar. Às vezes, eu separo alguns pontos principais. Quais são os pontos principais da leitura de hoje? Vamos lá. Neste capítulo que nós estudamos hoje, ocorre o quê? Momento mais emocionante da história de José. O retorno dos irmãos ao Egito, o Benjamim. Também o teste do arrependimento e da mudança de caráter. Quando o seu irmão chegou e falou: meu senhor, não faça isso. Deixa eu ficar no lugar de Benjamim, porque se acontecer alguma coisa com ele, meu pai morra. Nós já perdemos o irmão e agora, se chegar lá, ele vai morrer. Quer dizer, Jacó estava testando o caráter dos irmãos, se eles iam fazer o mesmo que fez com ele, com seu irmão Benjamim. Por isso que ele fez esse teste. Um teste de arrependimento e da mudança de caráter. Realmente ele viu que os irmãos haviam mudado. Que não era mais aqueles irmãos que fizeram mal com ele. Então, por isso tem que vigiar. As pessoas mudam. José se revela aos irmãos. Aí ele se revela aos irmãos. O perdão, né? O perdão que cura feridas profundas. Falamos sobre isso. E o encontro com o quê? Com Jacó, com Israel, com seu pai. Então, a família sendo conduzida ao Egito, segundo o plano de quem? De Deus, porque Deus falou com Jacó, com Israel, né? Quando ele sacrificou: desça para o Egito, vai para lá, eu vou contigo e vou multiplicar a tua descendência. Então, Deus mostra que o perdão, porque é instrumento de quê? De restauração e cumprimento do propósito divino. Então, essa é uma das revelações que nós tiramos nesse estudo de hoje. Vamos lá. Quais são as verdades centrais desse estudo de hoje? Primeiro, Gênesis 45, 8. Vos bem intestaste mal contra mim, porém Deus me tornou bem. Nós falamos isso lá, né? Deus transforma o mal em bem quando escolhemos perdoar. José já tinha escolhido perdoar. José já não carregava mágoa dos irmãos. Muito pelo contrário. Ele estava feliz porque aquele ato do passado fez ele, no presente, ter sucesso. Bem? Outra lição. Quais são as lições práticas para a nossa vida? O verdadeiro arrependimento produz o quê? Mudança. Judá se ofereceu no lugar de Benjamim. Ele se ofereceu. E Judá, se você for ler lá no início, ele foi um dos que promoveu a venda de José para o Egito.
ele promoveu a morte de José. Só que agora ele estava arrependido. Então Judá se oferece no lugar de Benjamim. O arrependimento não é discurso. O arrependimento é uma atitude que tem que ser tomada. Outra coisa, perdão liberta. Olha só, perdão liberta. Liberta quem, bicho? Quem perdoa. Então, perdão liberta quem perdoa. José chorou, perdoou. E depois ele o quê? Se revelou. Então, meu irmão, guardar mágoa, o que faz? Aprisiona a pessoa. Quando a pessoa guarda mágoa no coração dela, ela fica presa no passado. Mas quando ela perdoa, ela dá libertação, ela libera perdão, ela se libera do pecado do passado, da dor do passado. Ela fica livre. Isso é importante. Outra coisa, Deus estava no controle desde o início. Desde o início. Às vezes a gente prega sobre José e a gente orienta. Eu já preguei muito sobre José e orienta a pessoa. Sonhos não se deve contar. Sonhos. Porque quanto mais você conta seu sonho, mais vai ter invejoso. Mas no caso de José, era preciso contar. Porque a história ia ter um final feliz por causa disso. Se ele tivesse recebido o sonho e ficado só para ele, os irmãos não iam ter esse ódio dele, essa inveja dele, não iam ajudar ele a chegar aonde ele chegou. Tem coisa que faz parte. Tem coisa que vai acontecer na sua vida que faz parte. Faz parte. Faz parte, não tem como sair fora. Ainda mais se tem um plano de Deus, uma promessa de Deus para a tua vida, para a tua casa. Então, tudo que vem acontecendo, o que já aconteceu, o que vem acontecendo, o que vai acontecer na tua vida, se você tem vida, comunhão com Deus, não preocupa não. Porque o final vai ser um final de glória, de bênção. Porque faz parte do processo. Faz parte. Então, Deus estava no controle desde o início. Desde o início Deus estava no controle. E José reconheceu o agir soberano de Deus. Cabe a nós reconhecer o agir de Deus. E não murmurar, não reclamar. Ó Deus, eu estou na obediência. Porque tem pessoa que está assim, ela está na igreja e acontece uma coisa com ela. Ah, meu Deus, não sei porquê, não sei porquê. Não! Fica caladinho. Até prestar vai passar. Deus é contigo. Não murmura. Coloca na mão de Deus. Porque Deus vai estar no início, no meio e no fim, e a vitória é certa. Então, Deus estava no controle desde o início. E José reconheceu o agir soberano de Deus. Meu amigo, nada foge ao plano de Deus. Tudo é plano de Deus. Não murmura, não. Os murmuradores perdem a bênção. Os murmuradores perdem a bênção. Igual aconteceu lá no deserto. Revelação cura feridas antigas. A verdade trouxe a restauração que é familiar. Então, por isso a gente fala, né? Onde há luz, a cura, a libertação, a vitória. Então Deus conduz sua família com propósito. Jacó desceu o quê? Ao Egito por direção o quê? Divina. Direção divina. Tá? Nós lemos, não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Gênesis 46, versículo 3. Era propósito de Deus. Era plano de Deus. Amém? Nós vamos orar agora. Na oração, peça a Deus. Senhor, cura as feridas do meu coração. Peça a Deus, Deus, dai-me um espírito perdoador e também humilde, Senhor. Peça a Deus, ajuda-me a reconhecer que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Não está na Bíblia? Tudo coopera para o bem daqueles que temem a Deus? Então,
Peça a Deus na oração. Ó Deus, restaura a minha família segundo o teu propósito. Porque tem pessoa que quer do jeito dela e não do jeito de Deus. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Papai do Céu? Então vamos falar agora, momento de oração. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, por essa leitura de hoje da Tua Palavra. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha curar as feridas do nosso coração. Que o Senhor venha nos dar um espírito, ó Deus, perdoador, um espírito humilde. Senhor, nos ajuda a reconhecer que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Que o Senhor venha restaurar a nossa família segundo o teu propósito. Que o Senhor venha, meu Deus, derramar a tua bênção, a tua graça sobre o teu povo. Que o Senhor venha derramar a tua bênção, a tua graça sobre os teus filhos, segundo as suas necessidades, ó Pai. Abençoa essa pessoa. Abençoa o lar, a casa, a família dela. E nós aprendemos hoje que o Senhor estava no controle desde o início de tudo. E sabemos que o Senhor está no controle da nossa vida. Continua, Deus, nos controlando em comunhão e obediência à Tua palavra. E que a qual nós possamos viver essa palavra dia após dia. Pois nós te pedimos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e a sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira muito, muito especial. Chegamos ao final de mais uma leitura bíblica. Quais são os propósitos práticos para hoje? Quais são os propósitos práticos para hoje? Primeiro, libera perdão. Esse é o primeiro passo. Libera perdão. Segundo, confia no plano de Deus. Ele nunca falhou. E não vai ser agora na sua vez, na minha vez, na nossa vez, que ele vai falhar. Ele nunca falhou e nunca falhará. E outro, busca restauração familiar. Às vezes, com uma ligação, um encontro. Isso é importante. Busca restauração familiar. José buscou essa restauração. Agora é sua vez. Você está com a família bem dividida? Busca essa restauração familiar. E a frase para a meditação nossa é: o perdão abre porta para que o propósito de Deus se cumpra. Vou repetir. O perdão abre porta para que o propósito de Deus se cumpra. Um abraço, ficam todos com Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, convido você a inscrever-se no canal, dê um joinha, um gostei, comenta aí, coloca seu comentário aí, tem sido bênção, coloca no comentário, tem sido bênção para mim, e clica no sininho, marca todos e compartilha. Convida grupos de oração, grupos de pessoas, de amigos, para lermos junto a palavra de Deus. Esse é o propósito, a leitura bíblica em um ano. Um abraço, Deus te abençoe, fique com Deus. Até amanhã com mais uma leitura bíblica da palavra de Deus. Deus abençoa. Até amanhã.